Muita gente acha que conhece o Código de Defesa do Consumidor de ponta a ponta. Mas e se a gente te contasse que existe um lado dessa história, uma parte essencial da lei, que quase nunca aparece na conversa? Pois é exatamente esse lado menos conhecido que a gente vai explorar agora. Olha só, a gente está falando da Lei 8.078, lá de 1990. Pode parecer só um número, né? Mas essa lei, ela simplesmente mudou o jogo de como a gente compra, vende e se relaciona com as empresas aqui no Brasil. Foi um marco, sem dúvida, na proteção de milhões de pessoas. E com toda razão, né? Porque, vamos combinar, na cabeça da maioria das pessoas, o código é tipo um grande escudo, uma fortaleza de direitos ali, pronta para proteger o cidadão. E olha, essa visão não está errada, não. A lei parte mesmo do princípio de que o consumidor é o lado mais fraco da corda, sabe? E que por isso precisa de ferramentas para equilibrar as coisas. Só que a proteção contra abusos é só um lado da moeda. O famoso artigo 6º é a espinha dorsal de toda essa proteção. É ele que garante o direito de comprar um produto seguro, que não coloque a vida em risco, e também o direito à reparação por um serviço mal feito, por exemplo. É a base, né? Aquilo que todo mundo conhece e, claro, comemora. Só que, como em toda boa história, tem sempre uma virada. Um plot twist. E é exatamente agora que a nossa conversa fica bem mais interessante. A grande questão, que pouca gente para pensar, é: será que essa relação de consumo é uma via de mão única? Tipo, uma parte só com direitos e a outra só com deveres? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. E a chave para entender isso está escondida no próprio texto do Código. Lá no artigo 4º, a lei fala sobre a necessidade de educar fornecedores e consumidores sobre os seus direitos e, olha só, deveres. Pois é, a palavra deveres está lá, bem clara, desde o comecinho. E é isso que nos traz para o centro da nossa discussão de hoje: as obrigações de quem consome. Aquele lado do código que, vamos ser sinceros, quase ninguém explora, mas que é fundamental para que tudo funcione direitinho. Vamos lá. A primeira, e talvez a mais importante, é agir de boa fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que a honestidade precisa vir dos dois lados. Simples assim. Aquela história de, sei lá, comprar uma roupa para usar numa festa e depois devolver dizendo que tinha um defeito que nunca existiu, isso quebra totalmente esse princípio. E isso não é só um detalhe chato da lei, viu? O objetivo do código é buscar a harmonização dos interesses, ou seja, um equilíbrio. Sem essa boa-fé dos dois lados, não tem harmonia. O que tem é conflito, é desconfiança, o mercado todo fica prejudicado. Segunda obrigação. Essa parece óbvia, mas é super importante. Responsabilidade financeira. Comprou um produto? Contratou um serviço? Então nasce ali o compromisso de pagar por ele, naquele prazo, naquelas condições que foram acertadas. E o negócio é tão sério que até a lei do superendividamento, que é mais recente e foi feita para ajudar quem se enrolou nas dívidas, tem uma trava. Ela deixa bem claro: essa proteção não vale para quem faz dívida já com a intenção de não pagar, agindo de má fé, sabe? Agora, a terceira grande obrigação, o dever de cuidado. O que é isso? Basicamente, é usar o produto do jeito certo, para aquilo que ele foi feito, seguindo o manual. O exemplo clássico, né? Não dá para usar um liquidificador para misturar cimento e depois ir lá na loja reclamar que o motor pifou. E a lei é super clara nisso. Os artigos 12 e 14 do Código dizem exatamente isso. Se o defeito foi causado por culpa exclusiva do consumidor, ou seja, mau uso, o fornecedor não tem que consertar ou trocar. A responsabilidade nesse caso não é dele. Beleza, entendendo esses deveres todos, vem a pergunta de $1 milhão. Por que isso importa tanto? Bom, a resposta tem a ver com o equilíbrio do mercado como um todo. É só a gente olhar para essa comparação aqui. De um lado, um mercado onde só se fala em direitos. O que acontece? Vira um campo de batalha, né? Cheio de conflito, desconfiança. Agora, do outro lado, um mercado onde todo mundo entende que tem direitos e deveres. Aí a gente começa a ver cooperação, justiça, equilíbrio. Porque, no final do dia, a ideia do código nunca foi criar um superconsumidor, sabe, um ser com poderes infinitos. A missão, escrita lá na lei, sempre foi outra: garantir a transparência e a harmonia das relações de consumo. E aí pode ter gente pensando: mas saber dos meus deveres me enfraquece como consumidor. Peraí, pense de novo. O efeito é justamente o contrário. Conhecer os deveres empodera. Saber quais são as próprias obrigações não diminui o peso dos direitos, de jeito nenhum.
Pelo contrário, isso fortalece a posição. Um consumidor consciente, que faz a sua parte, tem muito mais força, muito mais legitimidade na hora de exigir o que é justo. Resumindo então, o caminho para se tornar um consumidor mais forte e respeitado é esse: agir com honestidade, usar as coisas do jeito certo e pagar as contas em dia. Fazendo isso, na hora que for preciso brigar por um direito, a voz dessa pessoa vai ecoar muito mais forte. Então, para fechar, fica a reflexão. O Código de Defesa do Consumidor é como uma moeda. De um lado, os direitos, do outro, os deveres. Para que essa moeda realmente tenha valor e equilibre o mercado, a gente precisa usar os dois lados. A pergunta que fica no ar é: será que estamos usando essa moeda por inteiro?